Bom, olá a todos, mais um vídeo da série aqui da análise crítica. Dessa vez eu vou voltar de novo ao tema de João Batista, mas com outras informações, tá bom? De vez em quando eu volto num tema porque às vezes surgem outras informações, outros detalhes, aí eu vou retomando, tá bom? Conforme nós já vimos em N vídeos, né, desse canal, Lucas não foi testemunho ocular, né, e escreveu reunindo informações. Você pode ver isso na introdução de Lucas. Ó, tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos, quer dizer que muitos tentaram, né, organizar os fatos narrados. E ele fala aqui, ó, vendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Quer dizer que Lucas se informou, perdão pessoal, Lucas se informou minuciosamente de tudo, né? Quer por tradição oral ou por escrita, ele foi reunindo os fatos e foi se informando, correto? Então Lucas se informou de tudo e como ele não foi uma testemunha ocular dos acontecimentos, ele reuniu informações, certo? Só que Lucas narra o nascimento de João Batista com uma anunciação, inclusive, a seu pai, Zacarias. Só que o curioso dessa anunciação aqui do nascimento, né, de João Batista, que só é mencionado em Lucas, né, diga-se de passagem, então a gente não sabe como ele se informou disso, ou da fonte que ele tirou, é que ela se assemelha muito à história do patriarca Abraão, de onde um homem idoso e uma mulher estéril têm um filho como um milagre de Deus. Aqui, ó. Essa aqui, na primeira coluna, é a anunciação do nascimento de Isaac, onde uns homens, né, que seriam mensageiros, foram até Abraão, e eles dizem para Abraão, eis que a Sara, tua mulher, terá um filho, que era uma mensagem de Deus que eles estavam transmitindo. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. O que é cessado o costume das mulheres? Quer dizer que Sara já era uma mulher estéril, ela não podia mais ter filhos. Aí Sara riu consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse, né, o senhor Abraão, porque riu Sara? Na verdade, darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Aí o anjo fala, havia coisa alguma difícil ao Senhor? Eu estou falando do anjo porque é mensageiro, tá pessoal? Mas é a mesma coisa. Eram homens que eram mensageiros de Deus. E na anunciação de João Batista, um anjo do Senhor, que seria um mensageiro, que a palavra anjo também significa mensageiro, né? Lá em hebraico, eles chegam para Zacarias e dizem, olha, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E o Zacarias diz assim para o anjo, como saberei disso? Pois eu já sou velho, que nem Abraão, e minha mulher avançada em idade. Vocês notaram como aqui é parecido com a história de Abraão? Ó? E eram Abraão e Sara já velhos. E aí Zacarias diz, eu sou velho e minha mulher já avançada em idade. E aqui quando o anjo visita Maria, ele fala, ó, eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Que nem aqui no caso de Sara, uma mulher que já não podia mais ter filhos. Não sabemos a fonte dessa informação de Lucas, mas em ambos os casos trata-se de um homem e sua esposa, ambos avançados de idade, sendo a esposa estéril, e o mensageiro de Deus anuncia que eles terão um filho apesar disso, e que para Deus nada é impossível. Lucas também cita essa frase aqui. É a mesma que aparece aqui na anunciação lá de Isaac. Ó. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Só que aqui no caso de Lucas ele coloca essa frase na anunciação de Jesus lá para Maria. É bem provável que Lucas tenha tido acesso ao proto-evangelho de Tiago, o evangelho da Natividade. E nesse evangelho também encontramos uma anunciação parecida, mas, nesse caso, sobre o nascimento de Maria. Segundo o proto-evangelho de Tiago, o pai de Maria também já era um homem de idade, a mãe de Maria, Ana, também já era uma mulher de idade avançada, provavelmente estéril. E aí um anjo anuncia para ela, eis que apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse, Ana, Ana, o Senhor ouviu tuas preces, eis que conceberás e dará à luz. Então chegaram 2 mensageiros, né, para o marido de Ana, Joaquim. O Senhor ouviu tuas preces, Ana, tua mulher, conceberá em seu ventre. E aqui nós vemos também que Ana era estéril. E agora conceberei no meu ventre, é Ana dizendo. Isso aqui está no proto-evangelho de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Então o que Lucas faz? Ele pega uma anunciação que talvez já fosse comum tanto aqui no Velho Testamento, na parte de Abraão, quanto aqui no proto-evangelho de Tiago, só que era aplicada a Maria, e estranhamente Lucas aplica essa anunciação ao nascimento de João Batista. Por quê? Qual seria o objetivo do autor? Talvez ou ele tivesse conhecido uma lenda parecida, que dissesse que João Batista teve um nascimento assim,
também miraculoso, de um casal de idosos, uma mulher estéril, ou talvez Lucas quisesse atrair os seguidores de João Batista, dizendo, ó, João Batista também teve um nascimento miraculoso, justamente para tentar mostrar que João Batista também era uma parte importante do evangelho e justamente talvez para atrair esses seguidores. Então, cada um tire suas conclusões. Vamos ver agora algumas outras curiosidades. O curioso nessa anunciação do anjo é que, além do nascimento de João Batista ser semelhante ao de Isaac, após o nascimento de João Batista, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza acerca dele, e as características que ele fala acerca dessa profecia são mais típicas do Messias. É esse capítulo aqui, ó. Tanto que algumas pessoas dizem que aqui Zacarias está falando do Messias e não de João Batista. Só que no contexto dá para entender que ele está falando do próprio João Batista, ó, que Zacarias ficou mudo. Aí quando ele volta a falar, ele fala: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou um rei poderoso, que aqui a Bíblia traduz em chifre, na casa de Davi, seu servo, para nos livrar dos nossos inimigos e nas mãos de todos que nos odeiam. Aqui eu grifei essa frase em vermelho aqui, porque essa é a perspectiva messiânica. Não é salvar as pessoas dos pecados, que eu já falei em outros vídeos, ó. É para livrar as pessoas dos inimigos e da mão de todos os que os odeiam. Essa é a perspectiva messiânica e Lucas deixa transparecer aqui nesse versículo, tá? Ó, libertados das mãos dos nossos inimigos. Essa era a perspectiva messiânica. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então de quem que Zacarias está falando aqui? É do próprio filho dele, do João Batista. Logo, quando ele deu o nome para o menino de João, ele começou a profetizar. Será chamado profeta do Altíssimo, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. Aí ele conclui dizendo que o menino crescia, forte em espírito, etc. e tal. Então você vê que algumas características aqui que ele está falando de João Batista são características messiânicas. Então, se Lucas reuniu fontes e de alguma forma ele soube dessa história de Zacarias, quer seja uma lenda ou quer seja uma história real, dá a entender que a perspectiva messiânica, ou a imagem de João Batista, era tão poderosa e forte quanto a imagem do próprio Messias, como se João Batista fosse o próprio Messias. Na verdade, dentro do próprio Novo Testamento, Jesus muitas vezes é confundido com João Batista, e muitos pensam que ele é João Batista, porque João Batista era uma pessoa popular no primeiro século, uma pessoa forte. Veja os rivais de Cristo, tem no Elon Musk. E aqui na anunciação que é feita antes, né, da profecia de Zacarias, também o anjo fala que esse menino, que seria João Batista, seria grande diante do Senhor, seria cheio do Espírito Santo, e ele ia fazer converter os pais e os filhos, etc. e tal, com o objetivo de preparar um povo para o Senhor. Tudo isso aqui são atributos de João Batista. Aí quando nós pegamos aqui a anunciação e a profecia de Zacarias, aqui o que o anjo falou, nós vemos também algumas diferenças entre João Batista e Jesus, que dá a entender que João Batista realmente era um personagem, independente de ser real ou não, superior a Jesus em alguns pontos. Por exemplo, a anunciação. João Batista é filho de Zacarias e Isabel, uma anunciação comum. Quando Isabel pergunta: como saberei disso, né, se eu já sou velho e minha mulher já é velha, o anjo fala: não, o Senhor vai dar um jeito. Quando chega na anunciação de Jesus, já é diferente. Quando Maria pergunta: como se dará isso se eu não conheço homem algum? Aí já tem um milagre, é o Espírito Santo que vai descer. O que dá a entender aqui nas entrelinhas? Dá a entender que o nascimento de Maria foi sem ela conhecer nenhum homem, o que já seria uma coisa estranha e até atípica, né, para o Messias, sendo que isso poderia gerar um mal-estar. Já em João Batista, nós vemos que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, que nem vocês podem ver aqui, ó, Lucas 1,15. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Jesus só recebeu o Espírito Santo depois do batismo. Inclusive, quem dá o Espírito Santo para Jesus, entre aspas, né, quem ajuda ele nesse processo, é o próprio João Batista. Como se um tivesse transmitindo poder para o outro, porque foi João Batista que batizou Jesus, segundo as narrativas do Novo Testamento. Não segundo Lucas, né, que Lucas omitiu isso daí, mas enfim. Mas dá a entender que João Batista já tinha o Espírito Santo aqui, ó. A própria Bíblia de vocês diz, não é eu que estou inventando, desde o ventre materno. João Batista não precisou ser batizado para receber o Espírito Santo. Aqui em Lucas, diz que o menino seria grande perante o Senhor e ele seria um tipo de nazireu, tipo um voto de nazireato, que nem na mãe lá do profeta Samuel ou a mãe de Sansão. Vocês veem a mesma coisa, ó. Não beberá vinho nem bebida forte, ele seria um menino separado, santo perante o Senhor. E Lucas, o mesmo autor, ele confirma que João Batista não comia e não bebia vinho, ou seja, ele deveria fazer algum tipo de voto de nazireato,
E Jesus, né, que seria o próprio Messias, estranhamente ele come e bebe e era chamado de comilão e beberrão. Quer dizer, não é típico de uma pessoa que seria separada, né, ou consagrada, santo ao Senhor. O que dá a entender, né, nas entrelinhas é que o caráter de João Batista seria um pouco mais, assim, como é que eu vou dizer, mais purificado, né, do que o de Jesus. E por fim, outra estranheza aqui que eu notei aqui comparando os textos, é que Herodes, o tetrarca, segundo o próprio Lucas, aqui não é eu que estou falando, ele manda prender João Batista, né, encarcera ele num cárcere, depois corta a cabeça de João Batista, decapita, porque João Batista supostamente repreendeu ele, porque ele tinha um caso com a mulher do seu irmão, né, com a sua cunhada, Herodíades. Aí Herodes vai lá e faz toda essa maldade com João Batista, mostrando que Batista realmente ele era um peso no sapato para Herodes e confrontava o Império Romano. Já na história de Jesus, não, quando, segundo Lucas, só Lucas menciona, né, que Jesus foi julgado perante Herodes, que também é estranho. E aqui você vê um antagonismo, porque Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Quer dizer, com João Batista, Herodes manda prender e cortar a cabeça. Com Jesus, Herodes é todo amiguinho, ele fica feliz, ele faz de tudo para salvar Jesus. E até depois Pilatos fala que Herodes não viu culpa nenhuma em Jesus. Tanto que Herodes, segundo Lucas, ele devolve, né, Jesus para Pilatos, porque ele não queria matar Jesus. Ué, engraçado, né? O João Batista, sim, ele teve um confronto com o imperador romano e foi morto praticamente sem motivo nenhum. Já Jesus, ele é todo elogiado pelo imperador romano. Estranho, né? João Batista era mais popular que Jesus e foi citado pela história secular. O historiador judeu Flávio Joséfo, né, ele fala sobre um pregador que viveu, já mostrei em outros vídeos. Eu vou ler só a partir daqui, um trechinho aqui da parte grifada. Ó. Quando muitos vieram em multidão até João, movidos por suas palavras, Herodes, que temia a grande influência de João sobre o povo, o que Joséfo está dizendo aqui? Que João Batista tinha uma grande influência sobre o povo. Um detalhe, Joséfo não falou de Jesus, eu já mostrei aqui no vídeo aqui do canal sobre o testemunho flaviano, é o vídeo. Historiadores falaram de Jesus, já de João Batista, Joséfo falou, isso não é falsificação, isso não é uma interpolação da igreja, isso é comprovadamente fato. E ao contrário do que diz ali Lucas, ele fala que o Herodes não gostava de João Batista porque João Batista era uma grande influência sobre o povo, isto é, um profeta muito popular, o que permitiria que estimulasse uma revolta, pois pareciam prontos a fazer o que ele dissesse. Quem? João Batista. Então Herodes pensou ser melhor matá-lo, assim impediria qualquer ação contrária causada por João e não traria dificuldades para o rei. Vocês notaram como o poder de João Batista era forte no primeiro século? Aí é curioso que Lucas transforma talvez até um relato real numa outra coisa. João Batista criticou o relacionamento que Herodes tinha com a cunhada. Por que Lucas omitiu que Herodes tinha medo de João Batista pela popularidade dele? Será que é porque Lucas queria começar a diminuir João Batista para tentar aumentar Jesus? Então cada um aí tire suas próprias conclusões. A impressão que temos é que existia um João Batista histórico e que o interesse dos evangelistas era atrair os seus seguidores para a crença em Jesus, diminuindo João e exaltando Jesus. Aqui eu já mostrei os batismos, tá? Depois, se vocês quiserem ver lá o primeiro vídeo dessa série. O batismo de Jesus gerava uma certa dificuldade, né, para os cristãos, que eu já mostrei no primeiro vídeo, porque João batizava para remissão dos pecados. Aqui, ó, o batismo do arrependimento e remissão dos pecados. Então, se Jesus era um homem sem pecado, que nasceu do Espírito Santo, a troco de que ele seria batizado por João Batista, né? Continuando. Caso se presuma uma superioridade moral do imersor em relação ao imergido. Então por que Jesus se deixou de se batizar por João Batista e não ao contrário? Mas tem um relato também histórico que mostra o contrário dessa hipótese. Esse relato aqui encontra-se no Evangelho dos Hebreus, que tanto me perguntam, inclusive o Mateus me pergunta, Guilherme também, muitos já me perguntaram se existe esse evangelho. Não, pessoal, esse evangelho não existe. O que existe são fragmentos que nós temos dos pais das igrejas que citaram esse evangelho dos Hebreus. Seria um evangelho em hebraico, que uma comunidade do primeiro século tinha, e eles tinham esse evangelho apenas como base. Esse trecho aqui que eu estou citando foi preservado por Jerônimo na carta contra Pelágio, no livro 3. E olha o que diz. A mãe do Senhor e seus irmãos disseram para Jesus: João Batista batiza pelo perdão dos pecados. Isso aqui confirma o que diz Marcos, ali o mais antigos. Vamos e sejamos batizados por ele. Mas ele respondeu, aqui é Jesus respondendo. Olha como Jesus responde e o tom que Jesus responde.
De que forma eu pequei para que eu devesse ser batizado por ele? A não ser que, talvez, o que eu acabei de dizer seja um pecado de ignorância, o que mostra que Jesus não queria ser batizado por João Batista. Por quê? Porque João Batista batizava pelo perdão dos pecados. E o próprio Jesus fala: que mal que eu pequei, eu fiz algum pecado para ser batizado por João Batista? A solução dada pelos evangelistas, eu já mostrei naquele vídeo, no primeiro vídeo dessa série, que Mateus omite essa frase aqui, que era batismo para remissão dos pecados, e Lucas dá uma reviravolta na história e diz que João foi preso antes de batizar Jesus, justamente para não mostrar que Jesus teria sido batizado por alguém superior a ele, talvez até fosse um discípulo dele. Tanto que os primeiros discípulos de Jesus eram seguidores de João Batista, segundo o próprio Novo Testamento, e tinha uma disputa entre eles. Os evangelhos mostram isso. Só que aí os evangelhos também colocam aqui uma frase que tenta corrigir um pouco isso, ó, que quando Jesus foi da Galiléia ter com João para ser batizado, o João é que se opunha. Aí já não era mais Jesus, era o próprio João Batista, segundo os evangelistas. João Batista disse: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, e ele o permitiu. Então os evangelhos tentam demonstrar uma superioridade de Jesus sobre João. Ao contrário deles mostrar aqui Jesus reclamando que no evangelho antigo dos hebreus, não. Eles mostram que João Batista é que todo humildemente fala: não, mestre, eu que devia ser batizado por você, porque você é superior a mim. Como se quisesse convencer os seus seguidores de que Jesus era maior que João Batista. Tá vendo? Até João admitiu que Jesus era maior que ele. Aqui também, ó, e pregava dizendo: aquele que vem após mim é mais forte que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas alpacas. Aqui eles mostram também, segundo Marcos, que João Batista dizia supostamente que Jesus era tão maior que ele não era digno de desatar as alparcas dele. Só que não se deve, entretanto, ver muito nisso. Essas palavras aqui que são exclusivas de Marcos e copiadas ipsis literis nos outros dois. O que é ipsis literis? Quer dizer que elas foram copiadas letra por letras por Marcos, por Mateus e João e Lucas, perdão. Elas também não passam pelo critério da dissimilaridade, pois vão ao encontro do que os primeiros cristãos gostariam de ouvir. E justamente para atrair os seguidores de João Batista, era muito conveniente colocar isso aqui letrinha por letrinha, como os evangelhos foram copiando um dos outros, para tentar convencer os seguidores de João Batista, que era uma comunidade grande, originou até os mandeus, para tentar convencer eles que João Batista reconheceu que Jesus era superior a ele, e não ao contrário. Elas representam então o esforço dos primeiros cristãos, os evangelistas em especial, de subordinar o mestre João Batista ao discípulo. E aconteceu que ouvir Isabel a saudação de Maria, aqui a natividade já de quando Maria foi visitar Isabel, a criancinha saltou no seu ventre. Por que eu estou citando isso daqui? Porque aqui tem uma situação mais engraçada, que segundo Lucas, João Batista teria reconhecido e aclamado Jesus desde o tempo em que eles estavam ambos no ventre de suas mães. Quer dizer, isso aqui chega a ser até fantasioso, né? Absurdo essa narrativa de Lucas. E quando Maria vai visitar Isabel, lá no ventre de Isabel a criança começa a balançar e clamar. Quer dizer, tá vendo, pessoal? João Batista reconheceu Jesus desde o ventre materno. Só que é engraçado, né, que João Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre materno. Jesus não, segundo o próprio Lucas. Então é engraçado isso daqui. Essa foi uma das soluções dada por Lucas para a desconcertante inversão de papéis entre os dois, por ocasião do batismo. Ainda que assumisse o custo, né, de narrar o batismo, até porque ele não poderia omitir, de não mais permitir a volta do Elias original, ok? Aqui a volta do Elias original é por causa da profecia de Elias, que eu ia abordar nesse vídeo, mas aí eu vou deixar talvez para um outro vídeo ou mais para frente, tá? Já está cansativo essa questão de João Batista. Então vocês analisem aí e tirem suas conclusões, tá? Esse aqui seria até um complemento do primeiro vídeo, sobre João Batista e Jesus. Quem que era mais popular no primeiro século? Era João Batista. Ele é citado até para a história secular. No Evangelho dos Hebreus, Jesus não quer nem ser batizado por ele, o Evangelho mais antigo, que é preservado aqui na citação de Jerônimo, e assim por diante. E aí, estranhamente, os evangelhos vão diminuindo João Batista, os discípulos de João Batista vão se tornando discípulos de Jesus, e João Batista vai cada vez mais sendo uma pessoa inferior, ao ponto de Jesus dizer: o menor no reino dos céus é superior a João Batista. Então tirem aí suas conclusões. Paz a todos.